Olá, meus queridos, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui, Rafaela Brito, para vocês. E hoje nós vamos falar sobre como estudar para fazer a redação do Banco do Brasil. Gente, esse tema é um tema que, assim, existe uma pequena polêmica, porque é muito assim, é bem dividida essa questão. Porque existem pessoas que são muito boas em fazer redação, ou seja, acham muito fácil fazer uma redação, e tem aquelas pessoas que acham que é a coisa mais terrível, que quando vai ver um edital que tem redação, aí já pensa, não, pelo amor de Deus, não adianta fazer essa prova, porque a redação vai estragar o edital, né? Ou seja, vai ser um dos pontos mais difíceis para obter a aprovação no certame. E aí, gente, o Gabriel Andrade me pediu que eu fizesse um vídeo aí nos comentários. Vocês sabem que eu leio todos os comentários. Me sigam no Instagram, Rafaela Brito. E eu, lendo os comentários, achei um tema de vídeo legal. Como estudar redação. Porque, assim, eu, sinceramente, nunca vi redação como algo dificílimo. Até porque, quando você vai estudar redação e para analisar, redação acaba sendo uma receita de bolo. Como assim, Rafael? Em que sentido? Porque é algo assim, a primeira vez que você vai fazer, as primeiras vezes, você vai fazer um bolo pela primeira vez, e você não souber fazer, geralmente você não vai acertar de primeiro. O bolo vai ficar ruim, vai ficar duro, ou vai faltar açúcar, ou não vai inchar, ou você vai colocar fermento demais e vai inchar demais, ou então vai ficar mole por dentro e cozido por fora, entendeu? Vai acontecer alguma coisa que esse bolo não vai ficar bom. Porque o que é que você vai precisar fazer para esse bolo ficar bom? Pessoal, foca aqui na experiência do bolo. O que é que você vai precisar fazer? Você vai precisar ler uma receita ou colocar um vídeo no YouTube te ensinando e a pessoa que está ensinando lá vai te dando o passo a passo do que fazer. Mas mentalize a receita do bolo, que aí você vai ver lá 3 ovos, é, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, você vai ver lá, tudo certinho, como fazer um bolo. Aí a primeira vez você vai fazer olhando coisinha por coisinha, colocando para ficar certo. Aí pronto, fez pela receita, fez certinho, porque você foi olhando pela receita. A segunda vez você vai olhar de novo pela receita. E depois, quando você for fazer outro bolo, você vai olhar de novo pela receita. Aí depois, quando já tiver várias vezes que você fez esse bolo, pode ser que você falta alguma coisa. O que era que eu colocava depois que eu bati os ovos, o óleo e o leite mesmo? Você vai lá, aí olha lá a receita de novo. Ah, sim, aí agora eu coloco fermento, por exemplo. Porque você esqueceu e aí veio, opa, precisou do insight, olhando a receita para saber o que era que vinha depois. Ou seja, você já meio que já sabe mais ou menos como fazer um bolo sem precisar olhar pela receita. Aí de tanto você fazer bolo, aí você vai acabar conseguindo fazer sem precisar olhar a receita. O 25º ou o 50º bolo que você fizer, você não vai precisar olhar a receita coisinha por coisinha. Não. Inclusive, essa foi uma experiência pessoal minha fazendo bolo e fazendo brownie. Teve uma época da minha vida que eu gostava muito de fazer bolo e brownie. Porém, eu mesma de mim não sabia fazer. Eu olhava vídeos, alguém me ensinava lá a fazer, e eu ia lá fazendo. E aí chega um momento que de tanto você fazer, você não precisa mais ver vídeos, você não precisa mais ler a receita, o print da receita do TikTok ou o print da receita do Google. Você não precisa mais dele para ficar olhando quais ingredientes você vai utilizar, que hora você vai bater qual ingrediente com qual ingrediente. Vai chegar um momento que você já decorou o que é que você usa e quais são as ações que você vai ter enquanto você vai fazendo aquele bolo. E aí vai chegar um momento em que você já faz isso de cor. Você já sabe o que é que você vai fazer, você já sabe quando você vai fazer. E inclusive
vai chegar um momento que aí já é o upgrade da sua relação com esse bolo, com esse brownie, que é o momento em que você já fez tanto bolo, tanto brownie, que chega um momento em que você vai adaptar a sua receita a você mesmo. Porque como você já sabe bem tudo que usa, e você já fez tantas vezes que, na 25ª vez que eu fiz esse brownie, que eu fiz esse bolo, eu achei um pouco doce. Se na receita eram 2 xícaras de açúcar, eu vou colocar uma. Ou, aliás, eu vou adaptar e vou colocar umas gotas de chocolate nesse brownie. Na receita não tem, mas eu vou colocar as gotas de chocolate e diminuir o açúcar da massa. Aí, veja bem, você adaptou a receita, porque você já sabe tanto como fazer esse brownie, esse bolo, que você já sabe que mudando ou adaptando para a forma que você quer, não vai trazer um malefício à massa. O bolo, o fermento vai ficar bom, o bolo vai ficar bom, o brownie vai ficar bom, porém você vai complementar com algo do seu interesse que você quer que melhore nesse bolo, nesse brownie, mas que mesmo você fazendo essa modificação, ele não vai ficar ruim. Não é porque você mudou a receita que a receita não vai prestar mais. Pelo contrário, vai melhorar, vai ficar ao seu gosto, né? E a redação é da mesma forma, gente. E como é que você faz uma boa redação sem saber de nada? Você vai pesquisar um esqueleto de redação, porque não adianta você não saber de nada sobre redação, não saber nem como introduzir a redação, o tema da redação, e você pegar um caderno, uma folha em branco e dizer assim, agora eu vou falar sobre os desastres ambientais no Haiti no ano de 2017, sendo que você não faz ideia do que é uma conjunção, de como você vai, ao longo do texto, conectar as ideias que vão surgir na sua mente. Se é que você consegue ter ideias dos temas que você vai escrever. Então é importante você pegar, ter uma base. Porque se você não sabe de nada, como é que você vai transcrever o nada? Vai ficar em branco a folha, né? Então, você vai pegar um esqueleto de redação. Hoje é muito exposto essa forma de escrita, de redação, fazendo por esqueleto. O que é isso, Rafael? Esqueleto. Esqueleto é basicamente uma redação pronta que você consegue usar para diversos temas ambientais, temas sociais, temas diversos, e que inclusive é muito usado por conta do Enem, porque a gente vê muito falar de redação justamente por conta da prova do Enem. E pasmem, a banca que organiza o Enem é a Sesgran Rio, e a que vai organizar o Banco do Brasil, o concurso do Banco do Brasil, provavelmente vai ser a Sesgran Rio, porque sempre era a Sesgran Rio, né? Agora tá na disputa de bancas, e aí sendo a Sesgran Rio, vai ser a mesma ideia de como fazer a redação, introdução, desenvolvimento, conclusão, duas teses. Então, é uma ideia que já está ali já está feita, já está pronta. Você só precisa colocar para trabalhar, entendeu? E aí, no caso de você pegar um esqueleto de redação, você vai pegar aquele esqueleto, aí você vai copiar ele todo. Aí você vai entender o que é a ideia daquele esqueleto, entendeu? A não ser que você consiga decorar. Se você for um crânio para decorar, aí tá ótimo. Você vai decorar, vai copiar. Aí você vai pegar um tema de uma redação e aí você vai falar sobre aquele tema com aquele esqueleto. Que é tipo assim, um esqueleto pronto. A Constituição Federal Brasileira, promulgada em 1988, pronto, aí já é uma introdução. Já falou sobre a Constituição. Aí nessa introdução a gente vai falar sobre os direitos sociais, nananã. Pronto, você vai colocar tudo nessa introdução. E porque ela já tá pronta. Igual eu não já falei aqui decorado algo, você vai ter na sua mente assim, entendeu? Você vai já ter uma introdução decorada, que você só vai colocar o tema dentro. Ah, Rafael, eu não entendi nada do que você quis dizer com esse esqueleto de redação.
Para facilitar a sua vida, você vai no YouTube, aí você vai colocar assim, esqueleto de redação. Pronto, acabou. Se você não entender, não entende mais nada. Porque o modelo é pronto. E geralmente os professores, quando vão apresentar o esqueleto de redação, eles já te falam sobre o que é o esqueleto de redação e como você vai usar. Pronto, aí tá tudo mais facilitado para você. Você vai pegar esse esqueleto de redação e toda redação que você for fazer, você vai usar esse esqueleto, até que quando você chegar na sua prova, o esqueleto já tá na sua mente. Você só vai simplesmente, em 30 minutinhos, você vai passar para a folha de redação e depois para o gabarito mesmo, para a folha de redação oficial. Porque não é bom você passar diretamente para o oficial, porque você não sabe se você vai errar uma letra, uma palavra. É bom você colocar lá no rascunho e depois passar para o oficial, tá bom? Você vai gastar aí em média uns 30, 45 minutos para fazer isso aí, dependendo de como você decorou, se você não vai ter que mudar algo por conta do tema, mudar uma palavra ou outra, isso e aquilo, ou caso venha a esquecer alguma parte da sua tese, alguma parte dos argumentos que você vai utilizar, entendeu? 30, 40 minutinhos você termina. Porque para quem não sabe como começar, não sabe como fazer uma tese, não sabe o que vai usar de argumento, aí meu filho, vai 1 hora e meia para fazer e ainda não sabe nem se fica boa a redação. E você tendo o esqueleto pronto, é meio caminho andado, entendeu? Minha dica para quem não sabe nada de redação, pegue um modelo de esqueleto de redação, que aí fica tudo bem, tá bom, gente? Me sigam no Instagram. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado.